Debate da semana. Viva, começa agora o debate da semana na TSF Madeira e na Rádio Praia. Hoje com o nosso painel de senadores, António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Sousa. Boa tarde aos três. Boa tarde. Hoje temos um programa que se faz sob aviso laranja. A tempestade Christine trouxe chuva e vento, mas também uma novidade inédita à nossa democracia, o adiamento das eleições em alguns concelhos do país, nomeadamente Alcácer do Sal, a Roda dos Vinhos e Gulgã. É uma tempestade perfeita que cruza o clima com a política. Temos o mau tempo, que Isso é questiona. o ser laranja. O cruzamento com a política da Bem tempestade. apanhado, bem apanhado. Temos um mau tempo que questiona a nossa resiliência e a aplicação dos fundos europeus. Temos umas presidenciais em suspenso, criando um país, de certa forma, a duas velocidades. E temos, como não podia deixar de ser, a mobilidade, que é tema recorrente neste debate. Mas antes, e como a atualidade também pode esperar, pedi a cada um de vós, como habitual, uma frase ou um tema que tenha marcado esta semana. Posso começar aqui pela minha esquerda, António Trindade. Pela esquerda, faz favor. Pela esquerda. Pela esquerda. Não, véspera de eleições não se podem dar por aí. Ainda bem que alguém reconhece. Deixe-me dizer. O meu tema evidentemente, está muito ligado às eleições presidenciais e à postura de André Ventura e de Chega em relação ao caso da Madeira. Hum. Não, como cidadão, como empresário, não posso aceitar, digamos, toda esta proliferação de cartazes que o que o André Ventura manda colocar, ou que o Chega manda colocar em toda a região do não ser Bangladesh. Este desrespeito por uma comunidade que tem sido tão importante para os diversos setores da economia da região não faz efetivamente sentido, por um lado. Por outro, é agora a manutenção deste populismo, agora do regional populismo do líder regional do Chega, nas conversas dos cubanos. O termo cubanos, que julgava que já tinha sido ultrapassado Não foi nem vai ser, podes ter a certeza. No momento onde a Madeira precisa tanto de encontrar uma forma, e tal como temos vindo a falar tanto sobre este tema, de encontrar um enquadramento e uma formatação da relação entre o Estado e a região, não faz sentido que o dito principal partido da oposição venha com este tipo de arruaça e com este tipo de provocação que no momento presente é grave. Eu peço desculpa, abordei diretamente o tema, mas gostava de manifestar a minha solidariedade com todo o ambiente, com tudo o que está a acontecer no país e com tudo a acontecer, sobretudo na região centro, porque é efetivamente neste momento onde é tão importante não só o reconhecimento da gravidade da situação que passamos, mas também a manifestação da solidariedade que há que todos os portugueses terem em relação a esta situação difícil que Portugal passa. Ricardo Vieira, que tem uma frase é que nos traz esta semana. Boa tarde. A frase foi o título de um artigo que vi numa publicação de comunicação social e que me lembrou umas eleições ocorridas há muitos anos na América Latina. Ganhou uma senhora chamada Violeta Chamorro. A Violeta Chamorro fez a sua campanha eleitoral com base na seguinte frase: sou contra. Sou contra. E o artigo que estava a referir tem por título Basta ser contra a Ventura. E de facto, o país vai eleger porque é contra a Ventura. Podíamos pôr lá um busto, uma pessoa qualquer, que desde que fosse contra a Ventura, ia ser eleito. Não estou a ver, sinceramente, como é que uma presidência da República se vai consubstanciar apenas não basta ou não contra. E tenho, de facto, esta dúvida
que me coloca o que será o futuro do país. O que será o futuro do país. Com este tipo de união nacional, digamos, à volta de uma posição que é contra, mais nada, só contra. O que os une é contra, mais nada. Considero isso altamente preocupante. Mas também estou convencido que a eleição vai ser um, eh, eu acho que vai haver muita gente que vai votar branco, e acho que há muita gente que vai votar nulo, que é um direito, que é uma opção, e acho que vai haver muita gente que vai ficar em casa, e não só por causa da Cristina. Isso significará que será uma eleição, obviamente, que vai ser eleito alguém, mas com uma legitimidade um bocadinho manchada. Exatamente porque só tem como argumento ser contra. Isto Diogo Sousa. isto não é o Ventura. Desculpe, está-se a referir à posição contra o Ventura ou a posição do Ventura? Também podia Opa, incluir vê um como assim. acho um bocadinho diferente. Apesar de- O Ricardo fala tão claro, não fica dúvida para ninguém. Enfim, já fiquei um bocado para entrar aqui num tema, mas eu vou manter o que eu ia dizer, porque vi lá fora. Estava a ler ali o diário e vejo o diário hoje a pegar com os cartazes do Chega. Isto não é o Bangladesh. Eu cá estou à vontade, porque já escrevi, que é preciso ser muito burro para avisar que isto não é o Bangladesh, porque qualquer pessoa que conhece a Madeira, já esteve na Madeira, ou chega à Madeira, percebe logo que não está a chegar ao Bangladesh. Eles podem escrever o que eles quiserem, eles podem pôr os cartazes que quiserem, mas se há coisa que não conseguem baralhar é que a Madeira tenha alguma coisa a ver com o Bangladesh. Disso nós estamos, portanto, livres. Agora, o diário, no último dia de campanha, vir escrever sobre a polémica dos cartazes. Esses cartazes estão há meses na rua. Estão há meses na rua. Aliás, eles têm outro, que é primeiro os portugueses. Mas, porra, eu sou madeirense. O que é essa conversa de primeiro os madeirenses, depois os outros. Agora ainda estou aqui para gritar isso. Primeiro os portugueses, primeiro os portugueses. Eles não pensam 12,5% que é a nossa cota em nós e eu vou pensar neles. Portanto, são dois cartazes completamente absurdos. O primeiro os portugueses. Não é o lugar certo para pôr isso. Não é. E o do Bangladesh, então, mãe do céu, isso é mesmo chamado de longas, porque não há quem possa ver isso. Portanto, acho, acho que não é razoável, no último dia de campanha, portanto, ir escrever coisas desnecessárias, interferir, chamar o Chega, os cartazes do Chega, que têm meses, e só hoje é que o Diário de Notícias se lembrou de vir coisas. E, portanto, eu não concordo com eles, também acho, não é só polémicos, são estúpidos, e, aliás, por serem estúpidos é que talvez sejam polémicos, e por isso é que eu acho que eram desnecessários. Agora, outra coisa é um toque do nosso Presidente da República, que no fundo prova um bocado que não é preciso Presidente da República. A gente no domingo vai todos votar para uma coisa absolutamente desnecessária. Porque ele tinha uma reunião para ir ao Vaticano e foi ao Vaticano. Havia cá chuva e vento e coisas alagadas. São uma coisa que não preocupou ninguém. E acho que ia hoje ou vai amanhã para Madrid, porque o que é que eu não vou a Madrid e não vou a coisa. E depois, se a gente ver televisão, e eu gosto de ver, portanto, não é só olhar, ver, portanto, televisão, os únicos momentos que não se faz nada naquelas zonas de desgraça é quando o Presidente da República está. Quando o Presidente da República está, ele quer saber, as pessoas andam ali atarantadas à volta dele em dar explicações e não se trata de nada. Não se trata de nada. Penso que com a ministra também se trata pouco. Mas com o Presidente da República é que não se trata de nada. Portanto, ele está a mostrar que afinal não é preciso Presidente da República para nada. Porque andar ali e não andar só tira a atividade a quem está lá a esfregar-se o dia todo para que as dificuldades sejam menores.
Muito bem. Fechado este. Eu discordo muito. Eu gosto disso, que isto só ser conservador e não dizer nada também fica mal. Claro. Não se importa, Sim, Rui, sim. Eu vi-o a eu contorcer. queria Esse contorcer. não fechar este tema. Em primeiro lugar, em relação àquilo que o meu amigo Ricardo referiu, ser o contra do contra. Bem, mas vamos, convenhamos uma coisa, e eu tento ser o mais isento. Força, força. Aproxime-se do. Quer dizer, o candidato André Ventura disse a mais do ser do contra. É que realmente eu percorro todas as áreas e então as últimas duas entrevistas de André Ventura eu não encontrei rigorosamente nada em termos de mensagem positiva. Houve uma, em termos de justiça, dizendo que seria o Ministério Público, os delegados do Ministério Público deviam eleger o Procurador-Geral. Não é visto A única coisa, porque até agora, toda esta construção, e isto depois reflete-se também em termos regionais, é toda uma campanha do contra. Agora, e que, de certo modo, atónito com aquilo que o meu amigo Ricardo Vieira refere, do ser a mensagem do contra, ou a contra do contra, é efetivamente, convenhamos, apesar de tudo, e a postura do candidato António José Segura, por mais pretensamente inócua, referida por vários setores sociais, tem efetivamente abordado temas específicos, mas não numa perspectiva de só ser contra, só ser do contra. A manifestação a um candidato da presidência da República, sobretudo numa posição de André Ventura e não do Chega, evidentemente esperava-se mal mais positivo, de objetivos traçados. Evidente que todos nós sabemos que o objetivo de André Ventura não é ser Presidente da República, mas é efetivamente liderar candidato assim, e ser o candidato à próxima Primeiro-Ministro, conseguir criar uma maioria que lhe dê efetivamente a possibilidade de umas próximas eleições nacionais ser o próximo primeiro-ministro. Em relação aqui ao que o meu amigo Miguel de Sousa refere, em relação aos cartazes, evidentemente não estão há meses. Não, estão há meses, isso podes ter essa eram iguais. Não, é por isso. É que isto vem revelar o que foi toda a campanha de André Ventura e a campanha do Chega. Aliás, há alguns programas atrás eu dizia, bem, tinha sido na altura o primeiro e depois o único candidato, havia um ambiente de promiscuidade tremenda entre o que era o Chega e o que era André Ventura, e que não sabia. E a realidade, um exemplo disto é este cartaz do André Ventura, é exatamente o mesmo cartaz que antes, para outras eleições, teve, era o cartaz do Chega. Portanto, esta promiscuidade e, sobretudo, este ambiente do bota abaixo, do negativismo, que evidentemente torna-se perigoso nesta conjuntura. É porque não há dúvida nenhuma o país está a atravessar um período, estas semanas, muito difícil. E onde o natural, e nós portugueses e nós madeirenses temos uma tendência muito grande para uns ambientes negativistas. Não somos os mais proativos e positivistas do mundo. E por isso, isto evidentemente vai servir, e eu julgo que, e espero bem, que no nosso próximo programa estejamos aqui a comentar a vitória de António José Seguro, mas as favas não são tão contadas quanto isso, porque todos estes ambientes servem naturalmente a candidatura de uma pessoa. Com a razão, o Expresso hoje trazia um boletim de voto com 2 votos. Um voto era
uma cruz no André Ventura, mas que pretendia com a cruz eliminá-lo. Portanto, só que tanto se pode entender assim, como se pode entender que é o voto. E o outro é branco. Portanto, vai haver contra, que é como dizia aqui o Ricardo, contra o voto, o André Ventura e a favor do branco. O que quer dizer que o seguro neste é zero, completamente zero. Portanto, e espero que na Madeira ele não ganhe. Dá força àquilo que Ricardo Vieira dizia há instantes. Eu ia dizer que a réplica do Dr. António foi exatamente a prova daquilo que eu disse. Só disse mal do Ventura. Portanto, está dito o que eu tinha dito. Pois, Eu, Ventura. Ricardo, O Ventura é que anima, eu pelo contrário. eu peço desculpa. O seguro. Deve estar Mas é isento, mas é completamente isento. É coisa que ninguém tem disposta Eu disso. peço imensa desculpa. Peça, não peça. Não, eu peço. Não, Oh. eu assisti ontem a entrevista do António José Seguro à CMTV. Só falou da democracia. Para, A democracia. mas eu prefiro ouvir falar na democracia ou ouvir falar mal dos 50 anos Pronto. de corrupção Já e dos 50 Mas isso não é pendrecar, isso não é pendrecar. Claro, Mas eu- o Sócrates é para fazer mal. Os 50 anos de corrupção não são do António José Seguro. E sabe, no momento do próprio levantamento da maior instituição de aflição europeia sobre os quadros de corrupção nos países da OCDE. É considerado. António, o Portugal António é viveu considerado- mais tempo do que eu no anterior regime. E dizia-se no anterior regime, e o António sofreu isso na sua família, quem não era a favor do anterior regime era necessariamente comunista. Exato. Nós estamos a cair nisso no sentido oposto. Oh, Exatamente. É uma coisa Exatamente. que eu detesto essas Já. dicotomias. eu juro que já Detesto nós, essa. Por isso é que nós já cada vez tivemos. mais acho que é importante as pessoas perceberem que não há só duas Marias no mundo. Nós já tivemos. E comigo pode haver lá Não, que não, eu não, não vai não. querer. Não, Ricardo, não é bem assim. É Peço assim, desculpa. é assim. Na primeira volta houve várias Marias. Mas havia efetivamente várias Marias dentro de um sistema e uma Maria fora do sistema. E o que está agora em causa nesta segunda volta é que estamos a discutir ser pró-sistema ou antissistema. Contra. E aqui. Só contra outra vez. E é este. Vai eu contra outra vez. Não, repara, não estou. Mas eu só estou. Ok. Não é? Eu só estou a referir. Estás com- Não, com isenção plena. Não. Bom, os temas e as frases que nos trouxeram deu pano para mangas e podemos continuar nesta toada de presidenciais, porque é um dos temas em análise e também há várias questões a colocar, desde logo um candidato que defendia o adiamento das presidenciais e outro que era contra, ou pelo menos que manifestou essa opinião hoje, de que é contra o adiamento das eleições. Miguel de Sousa, era preferível que se adiasse esta segunda volta ou está certo como está a ser feito? Ou seja, algumas câmaras municipais terem esse poder de adiar e outras, por sua livre e espontânea vontade, não adiarem. Aliás, isto para só esclarecer, só para esclarecer, se fosse para adiar mesmo as eleições, tinha de ser declarado estado de sítio ou de emergência. Sim. Mas eu não tenho muita opinião sobre isso, porque na Madeira estamos tranquilos Sim. e, em princípio, a votação faz-se com naturalidade e, por isso, não estou a ver que haja objetivamente qualquer dificuldade. Agora, olhando para aquelas imagens, para aquilo tudo, perceber que vai ser um dia normal de eleição, não vai ser. E acho que a democracia, acho que tudo, eu beijei, que se não mexer em nada até domingo, o resultado parece que está encontrado. Portanto, isso é a favor de quem é contra o adiamento das eleições. Agora, se não é esse o problema, se era deixar que as pessoas tivessem alguma presença de espírito e ter a liberdade de poder ir votar com naturalidade, mesmo que isto também não se apaga tão rápido, podem adiar 3 meses que ninguém se esquece, os que passaram por estas verdadeiras dificuldades não ainda vão estar sobrecarregados deste trauma, desta dificuldade.
Mas eu, se estivesse lá e se mandasse e se não fosse nenhuma dificuldade, eu adiava. Mas também, se não quiserem adiar, por mim, dá-me tudo na mesma, porque eu espero que aqui, tranquilamente, vá votar como das outras vezes. Ricardo Vieira, qual a opinião? Duas coisas prévias que me parece que é preciso também esclarecer, não é? Sim, sim. Primeiro, de facto, a lei não previa o adiamento geral das eleições, mas eu também não vejo em lugar nenhum a possibilidade de adiar eleições em conselhos. Não vejo na lei isso. Já andei para baixo e para cima à procura, não encontrei. Se calhar é lá por cima eu. Mas quando há Agora, aqueles problemas mas- e nas freguesias repetem porque bloqueiam os. Mas aí Bloqueiam. há um bloqueio. Sim, sim. Aí há um bloqueio. Aqui é uma decisão administrativa. Aqui é uma Proíbe. decisão administrativa. Não vai haver eleição. De véspera, pelo menos. Com outro pormenor. Todos nós nos lembramos que nas eleições temos que estar 1 hora à espera que os Açores acabem de votar para se começar a revelar resultados. As projeções. Quer E dizer, havendo agora 3 conselhos que não vão votar, Ainda bem que o Havaí não é vamos ter proíbe. que esperar uma o semana. voto pode ser influenciado ou essas pessoas podem deixar de ir votar. Não. Então, Não, os resultados saem às então 8 horas. os Açores são mais importantes Não, que as pessoas das É Andoras, verdade, de Porto Mós, etc. É? é verdade, é verdade. Eu acho isto, quer dizer, Aqui, onde é que está a mas é- lei? Onde é que está a senhora Comissão Nacional de Eleições, que é tão ciosa de lupa nestas coisas? Esqueceu-se Se disto? perdeu a água do Como voto. não é? Eu acho isto uma coisa perfeitamente inacreditável. E, portanto, não percebo, confesso que não percebo, não percebo onde é que está a igualdade de tratamento em situações destas. Não percebo. E acho que esta coisa, de facto, do temporal, não sei se justificaria repetir as eleições em todo o sítio, mas acho que. Não, adiar. 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 Mas acho que merecia, de facto, uma melhor reflexão e não apenas um não pelo não. Quer dizer, imaginemos que isto era uma coisa que atingia o país todo. Isso teria que haver necessariamente eleições adiadas. Justifica decretar o estado de emergência. Então, mas se calhar, porque não? Qual é o perigo que isso Pois, mas a razão de ser de um estado de emergência não é necessariamente as eleições. Não é? Portanto, temos de ter a consciência. É verdade. E aqui é uma outra situação, foi esta, há um precedente. Mas só Em para esse pleno- estado de Em pleno emergência, Covid, a Madeira e os Açores não estavam houve de fora. efetivamente adiamento de eleições. Mas há uma coisa, Não pode haver mas, António, continente mas há de uma coisa emergência. também que é diferente. Pois. É que isto é uma eleição efetivamente nacional. Hum. É que se elege uma só pessoa em todo o território nacional e até nos imigrantes. Quer dizer, isto não faz muito sentido. Não há círculos, não há círculos. Eu Não diria, circula. eu tenho pena que não tenha havido, quer num sentido, quer no outro, uma convergência para uma unanimidade por parte das câmaras municipais em relação a uma posição. Eu julgo que aqui as próprias associações nacionais deveriam-se ter manifestado desde logo num sentido ou no outro, e aqui ser aqui o resultado de uma maioria de autarquias que são efetivamente quem gera, digamos, esta capacidade de promover as eleições nas respectivas autarquias. Mas é braço armado, não é decisório. Pois não, mas É isso que eu acho para, estranho, quer dizer, quem convoca eleições e quem decide das eleições não é propriamente as câmaras municipais. quem decide da suspensão de eleições são efetivamente as câmaras. Em estado de emergência, antes Está de- das eleições. não em caso de emergência, em caso normal. É a Câmara, foram as câmaras que Mas eu decidiram acho que isso não que tem efetivamente. local, António. Eu não Foi. encontrei na lei. Não, Não encontrei na lei essa Eu vejo a Clara de Sousa referir que só poderia haver adiamento das eleições. Estado de emergência. Não, ela não. Se os Por unanimidade dos 308, se os 308 municípios declarassem cada um que era para adiar. O que é um absurdo, atenção. Não encontrei bem. Se calhar ela assumiu, como digo. Não fui à profundidade, não sei se eu julgo que esta esta aflição temos que ver. Sim. Não é só, evidentemente, todos nós temos manifestado a total solidariedade. Isto foi tremendo o que aconteceu. Evidentemente, Claro. aconteceu num espaço territorial. Evidentemente, um espaço territorial que, por outro lado, felizmente, não tem a abrangência territorial que eventualmente poderíamos esperar, e convenhamos, esperemos E um talvez- pouco mais, porque há um E talvez na região, e talvez,
E talvez na região centro muitos possam efetuar porque houve alguém que pediu para adiar as eleições. Pois, seria. Convenhamos, eu estou convencido que esta posição, quer com adiamento, quer sem adiamento, vai E depois, efetivamente favorecer uma candidatura, que é a da André Ventura. e depois estamos a falar de pessoas que estiveram estes últimos dias sem eletricidade e sem possibilidade de acompanhar como é que decorreu a campanha, não É é? mais uma manifestação dos chateados. Pois. Mas pegando também nesta lógica de presidenciais e falando sobre a Madeira, Miguel de Sousa, qual dos dois possíveis futuros presidentes da República podem servir melhor a Madeira e as pretensões que Miguel Albuquerque repetia insistentemente Não, esta não. semana de Para mim são dispensáveis, completamente dispensáveis, que o professor Adriano Moreira dizia que era a pior coisa na vida, era ser dispensável, e portanto eu estou aqui a dizer aquilo que é, para mim, a pior coisa na vida, que é um gajo ser dispensável. Não, não me parece que não tenho, não ouvi nada, não li nada, se disseram alguma coisa sobre a autonomia e as regiões autónomas, têm ainda 2 dias para me mostrar. E a única coisa que eu li foi no Diário de Notícias uma declaração do André Ventura que diz, está em título, mas mais ninguém quis falar nisso como se não fosse importante, mas para mim é a coisa mais importante ainda por cima, e ele foi buscá-la, que foi até se calhar pagava a dívida da Madeira. Ora, se ele me fizesse um ajuro até domingo de que ponha o pagamento da dívida da Madeira, garanto que eu votava nele. Não tenho a mínima dúvida que eu gosto mais da Madeira do que o segundo André Ventura dessa gente toda. André Ventura que Nós disse. todos gostamos da Madeira. Agora, também gostamos. Estamos todos, cada um à sua maneira, mas pronto. Isso. Somos dois diferentes. André Ventura também disse que vinha a Madeira agradecer o resultado da primeira volta e não veio cá entretanto. Ricardo Vieira, qual dos dois futuros presidentes da República serve melhor a Madeira ou poderão servir melhor a O Madeira? futuro da Madeira não passa pelo Presidente da República. Hum. Nós temos um pouco essa ideia, um bocadinho messiânica, de que se houver problemas vamos todos até o Palácio de Belém pedir contas ao Presidente da República. Acho que é uma ilusão. Já tivemos várias experiências sobre isso, não é? Que não foram positivas. E o futuro da Madeira não passa pela Presidência da República. Isso não passa de certeza. Quando muito passará pela Assembleia da República, nos novos regimes que possam resultar de uma revisão constitucional ou de um estatuto político administrativo, e passam isso de certeza pelo Governo da República. Muitas das coisas, e vamos discutir daqui a bocado uma delas, passa necessariamente pelo Governo da República. O Presidente da República não aquenta nem arrefenta, como diz o povo, não é? Agora, entre os dois, as pessoas vão escolher. Vão escolher. Não sei se escolherão bem. Eu, para mim, vou dizer aquilo que o povo muitas vezes diz: venha o diabo e a escolha. Partilha da mesma opinião? Não, Eu não não, preciso. não, deduzo que não. Eu não preciso recorrer ao diabo. Não, mas é clubismo, não é por nada que ele tenha dito que nos faça animar a puxar por ele. Eu julgo que o que é particularmente importante ter aqui, e para nós madeirenses, nesta lógica de Madeira, é ter a garantia que há um canal de comunicação que que possa correr e vem paralelamente em relação ao contacto com o governo. E esse, aliás, esse é ser um dos 3 canais de aproximação. E aqui eu estou convencido que, pelo passado digamos, e pelo simples facto de estarmos a discutir em ambientes dentro do sistema, é fundamental que nós possamos ter a garantia de uma idoneidade suficiente no relacionamento entre instituições que André Ventura não dá. Ele está mais interessado. E isto o que é importante, e eu gostaria de aproveitar este momento para dizer, nós temos no momento presente Zizinho, não te esqueças, disseste que era Zizinho. 3 cenários possíveis para nós falamos. Nós temos um resultado de André Ventura que é inferior ao de Montenegro, um resultado superior ao de Montenegro, ou um terceiro, possível,
ganhar eleições. Não. E aqui. Claro que não fala do seguro. Voltamos ao mesmo. Não está a falar do seguro. Não, Muito desculpa, curioso. eu estou a falar de 3 cenários, o mais. Ou perde mais votos que o Luís Montenegro, ou perde com menos votos do que o Luís Montenegro, ou ganha as eleições, no fundo. E aqui o problema coloca-se não só em termos de nacionais, como em termos de Madeira. Nós já sabemos que André Ventura teve a maioria na Madeira. É evidente ter a maioria na Madeira com uma presidência que não será efetivamente a dele, digamos, não se, para aquilo que efetivamente sempre discutimos e achamos de particular interesse um relacionamento estável e, digamos, é com a definição de parâmetros das relações entre o Estado e a região, qualquer resultado que efetivamente não seja a vitória de António José Seguro é difícil. Agora, o que eu tenho. Mas assim, Santo Senhor é tão anormal que se vai afastar da Madeira só se a gente for votar na fronteira. Mas, pelo contrário, Mas é assim tão fraco, tão frágil. Ele vai ligar a Madeira, só que a gente não votou eu estou a nele. falar de pessoas, eu estou a falar de função, eu estou a falar de cargo, eu estou a falar Não, estás a dizer- da identidade. Se a gente não votar no senhor, Aqui- não, fica a minha dúvida é esta, e não se prende só com a relação com a Presidência da República. Prende-se efetivamente mais com os pastéis blancos. com aquilo que vai ser o day after. E Bem. aqui, este problema que se tem levantado, por exemplo, da liderança da direita, mas não se tem referido a algo que é também particularmente importante para nós, que é a própria liderança da esquerda. No fundo, aqui esta indefinição, ou por outra, este ganho de Ventura em qualquer cenário que seja estar acima dos votos de Montenegro, fará com que a defesa em termos de Assembleia da República seja eu, efetivamente, sou o líder da direita. O que vai criar, evidentemente, desafios depois para o relacionamento entre uma esquerda ou um líder do terceiro maior partido, digo nomeadamente o PS, e a relação com o próprio governo. Porque nessa altura, evidentemente, teremos novas experiências de governação quando alguém que se intitula, digamos, meu objetivo é ser primeiro-ministro, é ganhar as eleições, é ter uma maioria, derrotar Luís Montenegro, e o que é que evidente vai acontecer no entretanto? Qual é a posição de um governo da AD em relação É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mãe do céu. Muito bem. Tempestade das presidenciais deixamos para trás, mas falamos sobre mau tempo. Continuamos a falar sobre mau tempo. Não, ficou, mas depois fala-se no outro dia que era a história do day after. Isto aqui do day after tem muito que se lhe diga, muito que se lhe diga. Porque uma das consequências que pode acontecer é este presidente de esquerda fazer como o Jorge Sampaio fez e mal foi, mesmo com a maioria absoluta, Pois é, Santana Lopes. do governo. E, portanto, esta coisa do que é que vai acontecer à governação no day after pode ter a ver com isso, que é o mesmo vício, procurar aquele que é maioritário e não está em causa aqui. Aliás, nem sequer se envolve nas eleições. Nem sequer se envolve nas eleições, o que no tempo do Jorge Sampaio nem sequer fez. Para depois José Sócrates Quem? vencer as eleições. O Montenegro, o primeiro-ministro, disse que não tem voto. Mas já agora, Ricardo Vieira, o Miguel Sousa ficou nesse assunto e ainda bem, obrigado. Temo que isso possa acontecer, um caso idêntico àquilo que Jorge Sampaio fez. Eu acho que domingo, ou se calhar domingo é 8, vamos ter aí uma esquerda ululante. Eu tenho dúvidas sobre isso. Mas embora ter havido muita gente que disse que ia votar em seguro, quem vai vestir a camisola amarela não vai ser o seguro, vai ser o Partido Socialista, que vê nisso digamos, um ressurgir do protagonismo que tinha antes de eu chegue a ter chegado a segundo lugar. Portanto, há aqui a tal boia de salvação de que o Miguel estava aqui a falar. De facto, o seguro tem um pouco essa ala. E depois eu, pessoalmente, acho
que o seguro não vai facilitar a vida ao governo. Dizem, o Ventura também não. É verdade, nem um nem outro. Erro do Montenegro. Fez uma aposta inacreditável, não é? Muito bem. Portanto, tem pela frente, os dias que aí vêm depois de domingo, são dias difíceis para o governo, mas não tenho dúvidas sobre isso. A começar a reforma da lei laboral. Esta vai ser logo a primeira. E vêm outras a seguir, não, ninguém tenha dúvidas sobre isso. Até que haja condições para haver eleição de outra vez. Que é o que vai acontecer. Esta legislatura não cumpre a legislatura de certeza. Este governo não cumpre os 4 anos de certeza absoluta. Eu aposto aqui um jantar onde quiserem. Está Já combinado. fica logo. E portanto, isso vai acontecer. Não Aquilo que acredito o no. Miguel, aquilo que eu refiro de day after é um ponto fundamental. E aqui para garantir a minha isenção. Ora bem. Não está a fazer outra coisa, do princípio. Já há título para o debate. Não, é a aposta e o desafio que vai ser necessariamente lançado ao líder do PS. E à humildade do PS. É este. E a garantia que um líder do PS tenha que ter, efetivamente, perante estes momentos. Que há Eu oportunidades. só lembrava há aqui ao António, que hoje está numa linha muito curiosa nesta matéria. Ele Aquilo está que aconteceu forte, em ele vai França, ganhar aquilo que muito. aconteceu em França. E o que aconteceu em França é que nós temos ciclicamente esta vontade de repetir as experiências francesas e houve umas eleições presidenciais, não é verdade, que foram eleitas pelo Sr. Macron, mas o Sr. Macron era um líder contra a esquerda que estava instalada, não é? Revolucionou aquilo tudo. Não sei se isto O PS terá praticamente hoje leituras. não existe O em problema é França. esse. O problema é esse mesmo. Não sei se não teremos leituras em breve sobre essa lista. Vamos ver. Vai ser uma altura interessante para o futuro. Julgo que é Eu acho que isto vai tudo para a rua. O primeiro-ministro, porque foi incapaz de arranjar uma liderança de direita para ir ganhar facilmente as eleições da presidência da República. O ter-se ficado nas covas, o ter agora prometido diplomas polémicos que o presidente vai votar, se calhar os outros vão votar todos contra e, portanto, vai ter uma dificuldade. E depois a ameaça do seguro. Não tenham dúvida que o seguro é uma pessoa que vem magoada, ele não está dentro do PS com a receber, ele nem fala no PS, nem fala no socialismo, nem fala em nada disso, porque ele deve ser, tem que ser, uma pessoa marcada por aquilo que lhe fizeram dentro do partido. E, portanto, ele vai ser um bocado o negro. Quer dizer, ele vai estar contra todos, ele não vai ter ninguém do lado dele. Pode ser que seja o André Ventura ou o único, porque vão estar todos numa de antissistema, que já não vai ser só o perdão, acho que vão passar a ser todos. Eu acho que a gente vai ver duas situações, e calma, duas situações muito graves. Uma política, porque isto vai ser muito complicado e difícil, e outra económica, que a gente vai apanhar uma crise à conta desta desgraça toda que ninguém está a imaginar bem. Muito bem. PS. Sim, E ao António, PS para fecharmos. Ao PS e ao PSD será exigida uma atitude de humildade e de entendimento no que diz respeito a um leque da centro-esquerda ou centro-direita particularmente importante. Só assim conseguem acabar com este poderá balanço ser o do leitmotiv, Chega. pode ser efetivamente o leitmotiv para uma criação de ambiente de concórdia em ambiente de bloco central que se possa prever. Deviam pensar nisto quando foram buscar a Catarina e o Paulo Comé. Tinha pensado nessa altura. É tarde, é tarde. É tarde, não. E podiam ter ido buscar agora a Mortágua e essa Sim, coisa sim. para voltar, até para esta desgraça toda, quem vai a Gaza devia ir agora à Leiria. Ora bem, e é sobre essa tempestade que fustigou o centro do país que mudamos de agulha, falamos sensivelmente 40 minutos sobre presidenciais, levou grande parte Na hora certa. deste debate e vamos pegar num tema que foi sugerido por si, precisamente Miguel de Sousa, sobre estas intempéries que têm fustigado o país, também a Madeira tem apanhado a sua cota parte.
não era normal, o que é feito do nosso clima ameno, o que é que perspectiva nesse capítulo, Miguel de Sousa, até porque tivemos o POSEUR, recordo-me, tivemos o POSEUR, tivemos fundos europeus para, no pós-2010, para reestruturar a Madeira e prevenir, de certa forma, a ilha para este género de catástrofes. Mas a verdade é que as alterações climáticas estão aí e estamos a senti-las cada vez mais na pele. A gente já teve a nossa dose, Pois. portanto, já teve a nossa dose, que felizmente não há agora. Foi antes, e acho que será aceitável afirmar que foi feito um trabalho de casa muito bom. Eu acho que agora a gente passa por estes momentos, não tem nada a ver, julgo eu, com a intempérie do 2010, mas são complicadas e não afetam da mesma maneira que afetavam. Eu lembro-me. Já temos eventos com chuva superior àquele que se registrou no 20 de fevereiro e safámos, Exatamente, digamos assim. exatamente. Eu, aliás, lembro-me no dia do 20 de fevereiro, havia um Conselho Regional do PSD e lembro-me de ir até São Martinho, porque na altura era ali ao lado do Madeira Shopping, portanto, e lembro-me de ir até lá, chovia bastante, mas pronto, não havia crise nenhuma, só que depois, entretanto, os que vinham de fora do Funchal começaram a não chegar e aquilo percebeu-se que era só a malta do Funchal que estava ali e que havia afinal problemas maiores do que se estava a perceber e tal. Hoje isto parece que isto é sinal que houve um trabalho de casa muito bem feito, muito bem feito. Pode não estar completo, pode não ter acabado, mas o que é facto é que dá mais segurança e dá mais descanso às pessoas. Ninguém está à espera de que os shoppings, os centros, os estacionamentos, tudo isso fiquem alagados e haja aqueles transbordos. Ninguém está à espera disso, ainda que tenha havido muita água e tenha havido muito vento também, e mesmo o vento não tem criado as dificuldades que antes criava. Portanto, isto é bom. Portugal continental também tem tido as suas doses, porque eu lembro-me de ver de vez em quando as inundações ali em Coimbra, no Mondego, não sei o que, aquilo fica tudo debaixo d'água, e em Lisboa, e no Porto, e tudo mais, mas aí parece que não fizeram um trabalho de casa. Ou é porque é muita câmara, ou é porque é muita gente a mandar, ou é porque não há ninguém que mande, é por alguma razão, Portugal não está preparado para isto. E ora, parece que isto vai ser a nossa média futura em termos climatéricos, vai ser estas borrascas e estes problemas. E vamos ter que viver com elas. Não me parece que vai ser bom para o país, mas o que se está a perceber é que isto vai parar tudo. Aquilo que a gente vê não vai permitir que o que se fazia, e percebo, tenho dificuldade em perceber um governo que tem programas para fazer e de repente isto tudo é zero, porque o programa é fazer, é reerguer o que desapareceu e o que está danificado. E isso é um drama muito grande. Ricardo Vieira, partilha da mesma opinião de Miguel de Sousa a propósito deste tema? Olha, começaria talvez por dizer uma coisa que a minha consciência me obriga a dizer. E que tem a ver com uma qualidade dos portugueses, que é uma qualidade muito poucas vezes referida e que, na prática, atua muitas vezes, que é a solidariedade. Nós somos, de facto, nessa matéria, um povo espetacular. Muita graça. Foi assim na Madeira, quando houve o 20 de Fevereiro, e agora está a ser também no território nacional. É uma coisa que a mim me satisfaz bastante. Mas partilho de que, de facto, há aqui infraestruturas que são necessárias, ao nível da energia, ao nível da segurança, ao nível das impermeabilizações, essas coisas, que eu acho inacreditável que não se tenha feito ainda. Quer dizer, Portugal, aqui há tempos, teve um apagão, dizia-se que finalmente ia-se fazer por geradores para assegurar as coisas. Não havia nada. E o Ciresp. E o Ciresp, era preciso enterrar as linhas de alta tensão, não se faz nada sobre isso. Quer dizer, eu não percebo, de facto, se governar é andar em cima da notícia do dia, se é isto que é governar, eu acho que nós estamos, de facto, a leste da realidade. Não é?
E por isso não se espantem que haja tanta gente do contra, não é? Pois há tanta gente que olha para isto e acha que isto está numa desgraça. E de facto, a gente, ao constatar isto, somos capazes de reconhecer que tem alguma razão nisto. Não é? Uhum. Muito mais importante do que estar aqui preocupados com as ameaças à democracia, estas ameaças é que são reais. Estas é que são reais. À vida concreta das pessoas. E a segurança é dos valores mais importantes para a população. E um governo tem isso, deve ter isso como prioridade. E a constrangedor a gente vê, por exemplo, do da República andar aí pelo país inteiro. Os ministros, houve uma aparição de uma senhora ministra que teve uma exploração de infeliz, depois encolhiu-se, e o resto estão metidos nos gabinetes com medo. Não é? Hoje eu acho que apareceu um Montenegro num sítio qualquer, mas quer dizer, não é também, estou aqui a dizer que é preciso lá, Sim, sim. mas é preciso, de facto, dar algum alento às pessoas, Claro. mas não é, que é uma desgraça. Carlos Vieira falava em segurança, é ponto de ordem para quem quer viajar, por exemplo. Pode ter implicações no próprio turismo nacional. Deixe-me só, eu julgo que o Romano quis trazer o tema já para como é que nós estamos preparados em termos regionais face, Sim, sim. digamos, a estes cenários. Pelos vistos, por sinal, estamos bem preparados. Eu não é? estou de acordo aqui Meio, com meio. aqui que o Ricardo e o Miguel referiram. Queria chamar aqui a atenção, porque é algo que nós já discutimos muitas vezes aqui, que é a compatibilização dos instrumentos de planeamento de território Sim, sim. entre planos de diretores municipais e plano de ordenamento de território. Bem, eu há 3 dias fui visitar o Banco Alimentar acima das Madalenas. E Na Ribeira Grande, chegando, Santo António. fazendo Santo António, é impressionante ver o que é que se vai conquistando em termos de pequenos leitos das Pois, ribeiras. pois. Mas, por outro lado, o tipo de orografia, ou por outro, o tipo de infraestrutura que se vai criando nestas orografias difíceis. E todos nós sabemos que a Madeira tem uma particularidade, todas as zonas muito montanhosas, naturalmente as águas correm mais depressa. Digamos, e este sempre foi o nosso grande drama. Quando eu assisto a isto, e outra coisa, por outro lado, já referi, tenho uma casa na Feijão da Ovelha, e depois de todos os incêndios, o que acontece agora de impermeabilização dos solos nas zonas rurais é efetivamente difícil de entender que tudo isto esteja devidamente aprovado, não é só, digamos, as novas casas, mas os novos arruamentos que se vão fazendo, não é? E que vão impermeabilizando os solos de uma forma impressionante, sobretudo em zonas de grandes declives, onde efetivamente a segurança tem que ser posta, digamos, em discussão, e isto é algo que, infelizmente, já várias vezes abordamos, mas isto passa fundamentalmente pela integração e pela coordenação entre os instrumentos de ordenamento de território regionais e os instrumentos de ordenamento de territórios municipais. Quando eu vejo a proliferação destas impermeabilizações, de certeza que isto não estava no POTRAM, de certeza que isto, inclusive, não estava em planos diretores municipais inexistentes em vários conselhos na região. E isto sim, digamos, o preparar-se para este tipo de eventos, porque nós vivemos numa zona manifestamente mais vulnerável do que em zonas que sejam, digamos, baldios, completamente chãos, que não é efetivamente a situação da Madeira. Portanto, temos que agradecer à divina providência de não termos sido tocados por estas catástrofes, mas em situações idênticas de pluviosidade, como houve efetivamente no continente, a Madeira atravessaria uma situação efetivamente difícil e parece a mim, digamos que não é só falar num pós-euro, estamos a falar efetivamente qual a compatibilização, como é que estão os estudos de ordenamento de território. Porque não há dúvida nenhuma, a pressão sobre o território é manifestamente grande. Muito bem. Pressão imobiliária também, nesse aspecto, António Trindade. Temos essencialmente 9 minutos para abordar o último tema deste debate, que fica para último, mas não é por ser menos importante. Prende-se com
a mobilidade, dia 18 de fevereiro. Acredita que haverá fumo branco na Assembleia da República, pelo menos para revogar estas novas regras que foram impostas neste novo modelo de subsídio de mobilidade? Pelo menos a indicação de Miguel Albuquerque para os 3 deputados do PSD Madeira é clara. Têm de votar naquilo que seja o melhor para a Madeira. Independentemente de onde é que vem, de onde é que vem essa proposta. Não, a proposta não. Aquilo, eu acho que agora é a única maneira de dizer aprovada na vida do governo. Para a vida do governo, se calhar, não era aprovada. E, portanto, é a única esperança é que isso se resolva. Mas eu acho que isto está tudo muito mal. Esta chatice toda veio tirar concentração nisso. E penso que isto também devia de ser adiado. Senão, em vez do aprovado. E já agora, quando falaste de férias, quem quiser ir ver o Papa, o dia 11 de junho vai a Canárias, a Gran Canária, ele vai lá estar. Ah, é? Não sabia, por acaso é uma boa notícia. Muito bem. Ricardo Vieira, acredita que dia 18 Vale de a fevereiro... agradecer a forma acolhedora do povo canariano, aquelas pateras, aqueles barcos cheios de negros da África. Ok. Espetacular. Muito bem. Eu confesso que acho que neste momento tudo o que se está a fazer é tentar pressionar o governo a alterar a portaria que regulamentou isto. Ela é só por si, se calhar não vai resolver o problema. Mesmo que ela revogue a portaria, fica um vazio. É preciso depois Voltar a trabalhar. criar alguma coisa. E eu acho que, como diz o Miguel, e estou de acordo, o ideal era o governo alterar isto e pôr isto de uma forma mais friendly, como agora se diz, talvez acessível para todos, que a gente consiga de facto manusear aquela plataforma sem grandes burocracias, sem essas confusões que estão criadas. E este E adiamento. eu acho que isso pode ser o grande resultado do dia 18 de fevereiro, pode ser esse, de facto, o governo tomar consciência de que é preciso ter um diploma mais operacional e que não leve esta confusão toda. Mas tenho receio que não seja isso. Tenho receio que seja uma revogação da portaria, que volte a ficar tudo outra vez em águas de bacalhau até. Estou mais curioso para ver o voto dos deputados da Madeira do que do resto. António Trindade certamente estará atento no dia 18 de fevereiro. Entretanto, desde o último debate até o dia de hoje, o Governo da República decidiu adiar aquelas obrigações fiscais de não dívida às finanças e à segurança social até dia 31 de março, possivelmente para não interferir no resultado eleitoral ou não desta segunda volta. Mas, António Trindade, o que é que lhe parece que pode acontecer na Assembleia da República? Ou qual seria mesmo a solução? Eu julgo a melhor solução é ir à escala agora zero, à estaca zero. Voltar. Estar zero e definirmos e garantirmos definições de algo que está sempre no ar. Vamos lá ver. Nós não temos a certeza se este governo, ou se há uma maioria que assuma que, em termos do dito subsídio, entre aspas, será resultante de uma relação entre o Estado e o cidadão, ou o Estado e as companhias transportadoras. Depois, tem que saber se garantindo que este subsídio será proveniente de uma relação entre o Estado e o cidadão, o valor deverá ser fixo ou deverá ser percentual. Mas isto é enunciar tudo, não é isso que está em causa agora. Desculpa, vamos andar para trás. Não, mas neste momento não está em causa nada disso. Então, repara, por isto, mas eu nunca vi dizerem isso em voz alta. Aproveitemos a oportunidade para discutir o âmbito do próprio, o que é que deve ser construído este subsídio. Porque depois não se sabe quando é que deve ser devido, se o subsídio é por uma prestação, uma responsabilidade do Estado perante o cidadão, é quando efetivamente este serviço é prestado. E aí viria a resolver um dos grandes problemas que tem acontecido em relação a toda esta confusão e todos estes desacatos fiscais, financeiros, que têm efetivamente havido. Depois, a forma como reembolsar e quando reembolsar. Todas estas perguntas que se colocam... Não é preciso reembolsar, na minha opinião, não tem que reembolsar. Não,
Vai. pagar o custo Eu racial nem da não quero viagem. adiantar nada para me reembolsarem. Tu não queres. Bem, este é um argumento, esta é uma possibilidade. Agora eu pergunto, quando Não, mas se é para começar de novo, a companhia vai ser ressarcida como? se é para começar de Usar novo, o cartão se é para de- partir do zero, como estavas a dizer, e também posso dar a minha opinião a partir do zero. A partir do zero eu pago 79 e bye bye. Portanto, Vai, e se alguém faz- quiser Tá despedir de meio euro, E agora quem paga o resto e como é que paga o resto? como? Quem paga o resto e como é que paga o Mas resto? isso aí já fui governo e nessa altura resolvia eu. Agora eles são governo, nesta altura resolvia. Mas é por isso, também, mas é por isso, tu como cidadão e, digamos, como líder de opinião, tens efetivamente esse direito e esta responsabilidade de, pelo menos, dizer, olha, a minha proposta, eu penso desta forma e dou efetivamente uma sugestão. Faltam efetivamente sugestões das lideranças de opinião na discussão do tema da Mas é, primários a nível regional e estou de acordo com isso é óbvio, portanto, e bom de perceber e aceitar. Mas agora, nós não temos, estou a falar de nós na Madeira, não temos um entendimento sobre isso. Estão-se marimbando, Ora. ninguém quer saber, discordam do que não presta. Mas não arranjam nada de concreto naquilo que é preciso. Mas é por isso que era um ponto fundamental, era começar então agora do zero. Há um contributo, por exemplo, que a EasyJet deu ontem, interessante. A enorme maioria, a grande maioria de pagamentos que se fazem é através do cartão de crédito. Paga-se naturalmente. Eu compro o meu bilhete, quer diretamente, quer através de uma agência de viagem, e pago um cartão de crédito. Nós todos sabemos que há um prazo, digamos, Eu não pago de cartão de crédito. a data de pagamento e a cobrança pelo próprio banco. Este tempo é o suficiente para conseguirmos encontrar uma forma de viabilizar o adiantamento e a garantia da própria viagem. Então, já nós aqui sugerimos que isto é um problema de ordem financeira. Sim, sim. Poderia ser uma instituição financeira ou até as próprias agências de viagens assumirem um pouco essa questão financeira. Se calhar resolvia o problema, mas nunca houve essa coragem de passar Não a há, pois, porque eu acho que há aqui também um problema complicado. O Estado desconfia. O Estado desconfia que ao transferir essa competência para as financeiras, isso possa ser motivo de Mas aldrabão. por outro lado, o Estado também é mal pagador essa é uma porque das- demora a pagar. aliás, é uma das grandes Não, razões não. dos relacionamentos. Pagar a 60 a 90 dias, uma companhia aérea nunca vai Estou pagar, bem, é melhor a esse gente tempo. ir à última frase, Vamos porque parece que vamos ficar sem primeiro-ministro inglês. E aqui para as contas do nosso turismo parece que vai ser complicado. Fica dado esse mote, até porque chegamos à hora de terminar o programa, que regressa na próxima sexta-feira com outro painel de convidados. Até lá, bom fim de semana. Obrigado, igualmente.